Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Esta mensagem que eu quero transmitir com poucas palavras, ela tem um título de uma pergunta. Essa pergunta ela será respondida na mensagem e você também a responderá. Lucas capítulo 23, versículo 46, acontece aqui a morte de Jesus na cruz. Toda a humanidade sabe que Jesus veio ao mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo para que ele pregasse a palavra, o evangelho, e trouxessem as boas novas. E com isso, por ele pregar algo que o mundo não agrada, que o diabo não agrada, ele foi condenado e crucificado. Isto foi para nos salvar, por causa dos nossos pecados. Ele veio pagar um preço muito alto pelo o pecado, nossos pecados. Ele veio para comprar, resgatar a nossa alma do inferno. Ele veio nos arrancar da mão do diabo, do Satanás, que quando você acredita nele, crê nele, você pode ser salvo. O capítulo 3, versículo 16 de João é o mais citado por todos os pregadores da palavra de Deus. Cita o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio, na verdade, ele quer salvar toda a humanidade. Se os aproximadamente 8 bilhões de pessoas da Terra quiserem aceitar Jesus, tem lugar para todos na eternidade, na salvação. Mas muitos rejeitam a salvação. Continuam rejeitando, muitos aceitam, outros rejeitam. Jesus, a pergunta é essa, meus amigos: por que eu creio em Jesus? Jesus Cristo, aqui no capítulo 23, versículo 46, Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo ele dito isto, expirou. Quer dizer, havendo dito isto, ele morreu. Ele expirou, ele respirou e expirou e morreu. Ali ele morreu na cruz. Logo aqui no capítulo 23, versículo 50 até o 56, não vou precisar de ler, se você quiser ler, está escrito em cima: sepultamento de Jesus. Agora vamos passar para o capítulo 24 de Lucas, e versículo 3. Está dizendo assim, vamos ler o versículo 1 em diante, capítulo 24 de Lucas, versículo 1. No primeiro dia da semana, Jesus então foi sepultado na sexta-feira, passou o sábado, veio o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. E diz a Bíblia que no primeiro dia da semana, no domingo seria então, no primeiro dia, bem cedo, as mulheres que serviam a Jesus foram até o sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. 4. Estando elas perplexas
a esse respeito. De repente pararam junto delas 2 homens com vestes brilhantes, que eram 2 anjos. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhe disseram: que buscai entre os mortos? Por que buscais entre os mortos quem está vivo? Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus, então, ele morreu na sexta-feira, como diz a palavra. Passou o sábado e apontaram o domingo, que é o primeiro dia, a pedra foi removida, mesmo que os soldados estavam guardando ali, os soldados do governo de Judá estavam guardando ali o sepulcro. Os anjos vieram, ou ele mesmo levantou, e o Senhor, a pedra pesada do sepulcro foi removida, e a Bíblia fala que naquele momento Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou no primeiro dia, porque a Bíblia diz que o seu corpo não ia ver a corrupção. Quem é que morre e logo passando 3 dias ressuscita e entra no meio do seu povo novamente e começa a conversar e até come peixe e até, como diz assim, come peixe com mel, tomam água, conversa, fala, faz milagre da pescaria. Quem? A Bíblia fala então que Jesus assim aconteceu. Por que que ele é o salvador da sua vida? Por que que ele tem o poder para ser o salvador da sua vida? Quem que morreu e foi sepultado, que disseram que ele levantou do túmulo e veio conversar com alguém? Nunca. A não ser as ressurreições transitórias, que foi Lázaro, o filho da viúva de Naim, outros mais, a filha de Jairo, outros mais que ressuscitaram. Mas foram ressurreições transitórias. Mas vamos falar da ressurreição permanente, que a pessoa ressuscita com o corpo espiritual, o corpo eterno, que não vai ter mais morte, não vai ter mais doença, não vai ter mais fim. Um corpo eterno para viver a eternidade. Só Jesus tem. Agora a pergunta é: por que que eu acredito em Jesus? Por que que eu creio que ele é o meu Salvador e tento convencer vocês com a minha mensagem, palavra de Deus que está nos evangelhos, e prego e provo isso, que ele é o Salvador, porque ele ressuscitou dos mortos. A prova disso, que o túmulo de Jesus em Jerusalém está vazio. O túmulo não pôde, a terra não pôde deteriorar o seu corpo, não viu a corrupção, o corpo de Jesus não viu a corrupção. Ele ressuscitou, foi transformado antes de ser consumido pela natureza da terra. Porque quem estava dentro daquele corpo é o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, que tem o poder, veio com o poder para buscar e salvar o perdido. Então, nesta hora, neste momento, a pergunta é, preciso que você entenda por que que nós acreditamos que Jesus é o Salvador, por que que eu prego ele como Salvador e ele é o Salvador. Porque ele é aquele que tem a vida própria. Ele ressuscitou, saiu do túmulo.
Esse tem o poder para derrotar a morte. Ele veio e derrotou a morte. Onde está a morte? A sua vitória. Onde a morte está? O que a morte pode fazer? Nada. Jesus ressuscitou e venceu a morte por você e por mim. Quando você crer nele, você também pode vencer a morte. Você vai dizer, mas eu vou morrer, você vai morrer? Vai. Só que no dia certo, no dia do Senhor, o Senhor vai voltar. E no dia do Senhor, do arrebatamento da igreja de Cristo, se você estiver lá naquele túmulo, onde você vai ser sepultado você vai levantar. Você vai ouvir a voz de Deus. Se o seu corpo estiver lá, que vai estar lá unicamente o corpo, a alma vai estar lá no lugar preparado no paraíso de Deus, aguardando o dia do Senhor. A alma voltará com Jesus e vai ressuscitar o corpo e vai encontrar com o Senhor dos ares com o corpo novinho, o mesmo corpo que Jesus ressuscitou, você e eu teremos iguais. Nós temos que acreditar nisso. O que é aceitar Jesus? É aceitar isso que eu estou pregando para vocês, a salvação. Deus te abençoe. Essa é a palavra. A pergunta foi respondida. Por que eu acredito em Jesus? Eu acredito em Jesus porque ele tem vida própria. Ele pode ser o meu Salvador e ele pode ser o seu Salvador também. Deus abençoe. Um abraço para vocês. Deus te abençoe grandemente. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Faça essa pequena oração comigo. Senhor Jesus, eu creio também como falou o seu Antônio Coutinho. Eu creio também como esse pregador falou. Eu acredito que Jesus ele pode ser o meu Salvador. Por isso eu aceito ele como meu Salvador. Faça isso, faça essa oração. Por isto eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu também declaro aqui para vocês, nós aceitamos Jesus como Salvador, porque ele tem a vida própria, ele tem o poder contra a morte, ele venceu a morte na sua ressurreição. Deus te abençoe, Deus te guarde, permaneça com Jesus, procure uma igreja de Cristo, sirva a Deus, Deus te abençoe grandemente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aí para nos ajudar, assista ele inteiro. E se você puder, compartilhe, inscreva no meu canal, canal Antônio Coutinho, Mensagem da Fé, Ministério Atos. Deus te abençoe e te guarda. Até o próximo vídeo.